Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos, meus queridos e meus amados irmãos internautas. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 6, o versículo de número 30 até o 44, quem tem por título, o epígrafe, a primeira multiplicação de pães e peixes. Amém? Antes disso, meus queridos e meus amados irmãos, vocês que não são inscritos no meu canal, se inscreva, compartilha, para que o reino de Deus possa lucrar, para que muitas pessoas venham converter através dessa mensagem, que é inspiradamente de Deus. Amém? Que é Marcos capítulo 6, o versículo 30 a seguir, se cita. O título, a primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Ele relatava tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco. À parte um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram só no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, ouviram partir e reconhecendo e correram para lá a pé. E todas as cidades chegaram antes dele. Ao embarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e pastor ensinar-lhes muitas coisas. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos e Jesus lhes disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém eles lhe respondeu e disse-lhes: vamos mesmo e vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para que lhe dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100, e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, Deus os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os seus discípulos distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartavam. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, os quais comeram, e os pães eram quase 5.000. Amém, meus queridos e meus amados irmãos? Todos nós que entendemos da Bíblia Sagrada, nós sabemos que tem essa história.
tem a história da primeira multiplicação de pães e peixes, a história da segunda multiplicações de pães e peixes. Assim, Jesus ele fez muitas multiplicações. Jesus fez tantas multiplicações de pães e peixes que tem um lugar que a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata isso. Então sabemos que o povo começou a ouvir Jesus a pregar ali pela Galileia. Jesus ele começou a pregar o Evangelho com unção, com poder e com autoridades. Muitos iam até Jesus para ouvir a palavra de Deus. Muitos iam até Jesus para ver se ele era verdadeiramente o Messias. Muitos iam até Jesus por causa que precisavam de milagres, e muitos iam até Jesus porque precisavam de ter certeza da tua salvação, de saber que ele era o Messias. Então, certa vez, Jesus ele atravessou o mar, desceu do barco, e o povo esperava Jesus ali na margem. E Jesus começou a ensinar aqueles povos, começou a pregar o amor ao próximo, começou a pregar o Evangelho das boas novas. E Jesus começou a pregar por cerca de 3 dias. E os seus discípulos falaram: mestre, esse povo já está com você já há vários dias, com o Senhor há vários dias. Manda que alguém possa comprar comida para eles nas aldeias. Mas eles falaram: não, acho que nós vamos arrumar 200 denários para sustentar esse povo. E Jesus tranquilo ali no seu lugar. E Jesus pergunta: alguém tem pão e peixe? E um menino ali com um embornal tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então sabemos que a Bíblia nos fala que Jesus manda cada um sentar em grupo. Grupo de 100, grupo de 50. Eu quero dizer para você essa noite: às vezes você está com fome, mas a fome é de ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus nos fala no Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 6, versículo 33. Jesus é o pão da vida, e Jesus, ele é a vida. E Jesus começou a multiplicar pães e peixes. Muitas pessoas se alimentaram, e sabemos que todos se fartaram e sobejaram. Foram 12 cestos na primeira multiplicação de pães e peixes que sobraram. Que o povo comeram, que fartava, que não dava conta mais. Então Jesus, ele fez esses sinais. O povo estava triste, às vezes o povo passava a noite com fome, mas não falava nada. Mas antecedendo aquela noite para aquele dia, porque a Bíblia nos sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E pela manhã, Jesus ele faz a multiplicações de pães e peixes. E ali começa a fama de Jesus Cristo. Muitos começaram a falar para seus vizinhos, para seus amigos, para os gentios, até mesmo para os romanos, que havia um profeta da Galileia.
que a qual ele multiplica pães e peixes, que a qual ele purifica leprosos, que a qual ele dá vista aos cegos, que a qual ele cura lunáticos, pessoas endemoniadas, ele liberta. Então a fama de Jesus foi se espalhando por toda Israel. E muitos iam até mesmo dos países vizinhos para ir até Jesus. Tanto que aquela mulher, eu esqueci o nome dela, essa mulher cananeia, ela vai até Jesus. Jesus fala, não é lícito lançar o pão para os cachorrinhos. E aquela mulher fala, os cachorrinhos também comem dos pães que caem da mesa. Não é lícito lançar o pão aos cachorrinhos. E aquela mulher, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E naquele momento, aquela filha daquela mulher ficou curada. Então muitas pessoas iam ter com Jesus. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. José de Arimateia servia Jesus em oculto, gostava de ver as pregações de Jesus, porque Jesus em momento algum, você pode pesquisar nos 4 evangelhos, que é o evangelho que Jesus fez, as boas novas, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Momento algum você vê Jesus julgando os pecadores, nem os condenando. Jesus só não aceitava a hipocrisia igual aos fariseus. Era um povo adúltero que não entrava no reino dos céus e não deixava quem queria entrar. Porque Jesus não sabe todo aquele que vinha a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A palavra de Deus está escrita em Salmos capítulo 30, versículo 5, a parte B. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem amanhecer. Às vezes você está passando numa situação, meus irmãos. Você está passando por uma situação, você olha na sua geladeira, não tem pelo menos um ovo ou uma carne para você se alimentar. Às vezes você olha o botijão de gás acabou. Às vezes você olha os boletos atrasados. Às vezes o aluguel está atrasado e você pensa até mesmo em abandonar Cristo, mas não abandona. Porque aqui no Evangelho, Salmos 30, versículo 5, que a Bíblia fala que a ira de Deus, a parte A, que a ira de Deus dura por algum momento. E a Bíblia também fala que Deus castiga e repreende aqueles que Ele ama. Se você está passando por essa provação, meu irmão, se você está triste, abatida, precisando de Jesus, entrega seu caminho a Ele, confia nele, mas Ele fará por nós. Esse mesmo Jesus que fez esses sinais, que multiplicou pães e peixes, seu problema é fichinha para Ele. Deus, Ele quer te libertar, porque a palavra de Deus está escrita: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele quer te salvar. Vem alimentar do pão da vida. Esse pão da vida que eu quero te oferecer. Ei Jesus, esse pão, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Lá em João 3, 16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é o Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17, que Jesus veio ao mundo não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Vamos, meus irmãos, entregar nosso caminho a Jesus. Salmo 37, versículo 5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus era uma pessoa espetacular. Jesus surpreendeu até Paulo. Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Jesus era o próprio Deus. Jesus era o Messias enviado.
que a qual vai escolher os seus santos aos quatro cantos da terra para serem arrebatados por ele. Meu irmão, não se a luta que você está passando. Se você está angustiada, triste, abatida, você está orando já tem 2 anos, 3 anos e não tem solução. Mas sendo de bom ânimo, Jesus vai te dar uma luta que você dá conta de carregar. Jesus vai saciar essa fome que você está querendo saciar. Jesus é o próprio pão da vida. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá aí essas palavras que nós íamos aprender com Jesus, que nós íamos